O misterioso caso do cemitério. No coração da pacata Jacaraci, um pequeno cemitério, escondido entre colinas cobertas de vegetação seca, tornou-se o centro de um mistério sombrio que atormentava os habitantes. Tudo começou de forma sutil. Nas primeiras semanas, os moradores mais antigos notaram algo estranho. Os túmulos, que antes permaneciam selados e imóveis, apareciam ligeiramente deslocados, como se algo ou alguém tivesse tentado abri-los. Era fácil culpar vândalos ou animais, mas a explicação lógica logo se desfez quando os primeiros caixões foram encontrados abertos e vazios ao amanhecer. A princípio, a comunidade ficou em silêncio, evitando conversas sobre o assunto. Jacaraci era uma cidade pequena, onde as notícias corriam rápido, mas o medo de mexer com o sobrenatural parecia sufocar qualquer discussão. Contudo, à medida que mais túmulos foram violados, o pânico começou a se espalhar. As famílias dos falecidos encontravam as sepulturas abertas e os corpos desaparecidos. Nenhum sinal de arrombamento, apenas a terra revolvida e o vazio inquietante deixado para trás. As noites na cidade começaram a ser dominadas por um clima de tensão palpável. À medida que o sol se punha, uma sensação pesada pairava sobre Jacaraci, como se algo escuro estivesse espreitando pelas sombras. Alguns moradores começaram a trancar suas portas e janelas com mais fervor, rezando para que as almas perturbadas não batessem à sua porta. Outros, mais céticos, tentaram investigar por conta própria, mas nenhum deles encontrou explicações razoáveis para os túmulos abertos. Apenas o medo crescente e os relatos cada vez mais aterradores. Os relatos de aparições começaram a surgir. Em várias noites consecutivas, alguns moradores juraram ter visto vultos caminhando lentamente pelas ruas desertas, figuras pálidas e cambaleantes que desapareciam na escuridão antes que alguém pudesse se aproximar. Os que presenciaram essas cenas falavam com olhos arregalados e vozes trêmulas, afirmando que os mortos estavam vagando pelas ruas, buscando algo, talvez vingança ou descanso, que lhes havia sido negado. Alguns acreditavam que o cemitério estava amaldiçoado e que os espíritos ali enterrados estavam se levantando para resolver contas inacabadas com os vivos. Uma equipe da cidade, liderada por um dos moradores mais corajosos, decidiu se reunir para investigar o que acontecia à noite no cemitério. Armados com lanternas e coragem, adentraram o local numa noite sem lua, onde o vento soprava fraco, mas insistente, entre as árvores secas e os mausoléus abandonados. Os passos ecoavam sobre a terra endurecida, e o silêncio opressor ao redor criava um ambiente sufocante. As sepulturas estavam como esperado abertas, algumas com a terra ainda úmida, sugerindo que algo havia emergido recentemente. Conforme caminhavam pelo terreno escuro e traiçoeiro, um frio inexplicável tomou conta do grupo. A sensação de estarem sendo observados crescia a cada segundo. De repente, um dos homens gritou apontando para algo distante. À luz fraca das lanternas, eles viram o que pareciam ser figuras em movimento, saindo de trás dos túmulos, avançando lentamente em direção a eles. Eram corpos, envoltos em mortalhas sujas, seus rostos pálidos e vazios de vida. O grupo congelou em horror, incapaz de se mover. O pânico tomou conta quando perceberam que as figuras não eram apenas ilusões. Os mortos estavam se levantando. Os que tinham desaparecido dos túmulos agora vagavam pelo cemitério, movendo-se de forma irregular, mas implacável. Era como se estivessem presos em um ciclo interminável de busca, condenados a vagar entre os vivos, talvez à procura de suas almas perdidas ou por uma paz que lhes fora roubada. O grupo fugiu desesperado, deixando o cemitério para trás, e nunca mais retornou. Nos dias seguintes, a cidade se fechou ainda mais.
Ninguém ousava passar perto do cemitério ao anoitecer, e as autoridades locais decidiram selar o local permanentemente na esperança de conter o que quer que estivesse saindo daquelas sepulturas. Mas as aparições não cessaram. Nas ruas de Jacaraci, ainda se ouvem passos lentos e arrastados, sombras de algo que deveria estar em descanso. O cemitério, agora em silêncio eterno, esconde seu segredo sombrio, enquanto os mortos continuam a caminhar, à espera de algo que nunca virá.